tese tem relação com a hierarquia dos postos, né? De Pedro, que está abaixo hierarquicamente do preparador físico. Não é isso? Eles não estão no mesmo tamanho, né? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Flanáticos. Rapaziada, a Globo simplesmente levou um advogado pra falar sobre o caso do Pedro. Eles gostam, né? Eles gostam desse caos no Flamengo. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e deixa nos comentários o que você tá achando sobre isso tudo. E agora vamos para o vídeo, mano, porque a Globo gosta desse caos no Flamengo, né, cara? Se não fosse por isso, eles não teriam audiência. Boa noite, seja bem-vindo. Queria que você colocasse pra gente todas essas situações, né? Porque na questão do direito, na parte jurídica, sempre tem duas moedas, né? Sempre tem dois lados. E a gente foi pego com as informações de que, por parte do Pedro, ele teria o direito de buscar na justiça uma rescisão de contrato sem ônus nenhum, né? Vamos dizer assim, saindo de graça do Flamengo. Obviamente, eu queria saber de você, juridicamente, se isso é possível e se tem como o Flamengo se defender e se o Flamengo está bem protegido também nessa causa, se realmente isso acontecer. LG, seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, Caio. Boa noite, Grafa. Boa noite, Dodô. Eu, em primeiro lugar, queria fazer uma colocação que vai dentro da minha alma, que é o seguinte: vendo o programa de vocês, e aí é a vantagem da gente ser um pouco mais velho, eu me lembro daquela fantástica resenha Facite que existia na TV Tupi, onde era comandada por Luiz Mendes, José Maria Escassa, Nelson Rodrigues, João Saldanha e Sandro Moreira. Então, vocês abençoam, como era antigamente, a nossa noite de segunda-feira. E a gente vai dormir repleto de informações importantes. Feito esse preâmbulo, vamos lá ao que interessa, Roger, Caio. Obviamente são duas correntes, e quem sabe até uma terceira, que seria até a melhor, que seria o consenso, mas duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais enfrentam o problema do Pedro, Flamengo e preparador físico. A primeira corrente é aquela em que advoga a tese de que o Pedro não poderia validamente pedir a rescisão do contrato dele na Justiça do Trabalho por justa causa, uma vez que a agressão foi sofrida por um colega de trabalho. Então, eu percebi antes que um internauta, salvo engano, Márcio Santos, colocou que o preparador físico não seria preposto. E ele, dentro dessa corrente, tem a sua razão, porque o clube não teria dado causa, não teria dado motivo para que o Pedro rescindisse o contrato de trabalho na Justiça Trabalhista. Então, essa é uma tese que acrescenta até o seguinte, de que eu não tenho informação, não vi esse contrato, mas parece que seria uma relação jurídica do Pedro, do preparador físico, umbilicalmente ligada ao Sampaoli. Então, de que ele não teria um vínculo com o Flamengo e etc. Isso aí eu não sei, porque eu não tive acesso. Mas o que vale é a tese em si, de que o Pedro, validamente, não poderia rescindir o contrato de trabalho dele. O outro lado da moeda é diametralmente oposto, e é até a corrente majoritária. É aquela que entende que o Pedro poderia pedir a rescisão do contrato de trabalho dele, a tal rescisão indireta da consolidação das leis do trabalho, da CLT, e também protegido pela Lei Geral do Esporte, que foi publicada recentemente, agora em 15 de junho de 2023, lá pelos seus artigos 83 e seguintes, que protegem o atleta profissional de futebol no sentido da sua segurança no exercício da profissão. Posto isso, eu queria destacar que a questão principal que o Pedro, que o Flamengo,
enfim, que os advogados de ambas as partes vão enfrentar. LG, só para explicar essa segunda tese, tem relação com a hierarquia dos postos, né? De Pedro, que está abaixo hierarquicamente do preparador físico. Não é isso? Eles não estão no mesmo tamanho, né? A primeira tese, aquela de que o Pedro não poderia, que eles estariam no mesmo patamar, vale dizer. Eles seriam colegas de trabalho. A segunda tese, e é isso que eu ia falar agora, de que o Pedro poderia rescindir o contrato de trabalho, é que ele teria a subordinação jurídica em relação ao preparador físico, por exemplo. Ao técnico nem se fala, mas ao preparador físico no seguinte sentido: você tem que treinar de 9 às 11 da manhã. Então, se o Pedro não comparece, ele praticaria uma falta disciplinar. Você tem que treinar de 16 às 18 horas. Se ele não o faz, ele então está praticando uma nova infração disciplinar e trabalhista. O que isso ocorre? Ocorreria que ele, uma vez reincidente, ele seria advertido, ele poderia ser suspenso e até poderia ter a tal rescisão de contrato de trabalho. Então, enxergando a forma, pela segunda tese, de que o Pedro tem uma subordinação jurídica em relação ao preparador físico, porque ele se submete à hierarquia, à determinação para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, essa tese aí é que tem aí como é que se diz, a preferência de certos desembargadores, que eu até conversei hoje, e membros da Justiça do Trabalho. São, em rápidas palavras, é isso aí, Roger. LG, e sobre deixar de aquecer, né? Essa ordem que veio do preparador físico durante o jogo e logo após o jogo, né? Que ele tinha que fazer um treinamento. Isso é uma insubordinação também, né? É um ato indisciplinar do Pedro, né? Exato, é um ato indisciplinar, é aquilo que eu falei anteriormente. Você tem que treinar de 14 às 16. Ele não vai a uma indisciplina. Você vai aquecer para ficar pronto para o seu treinador. Ele não aquece, obviamente que é uma indisciplina. Isso aí não resta a menor dúvida. Luiz, muito obrigado. Pelo que eu entendi, tem argumentos de todos os lados. Não é tão fácil essa questão ser definida na questão jurídica também, né? Isso demoraria um certo tempo para ser resolucionado, vamos dizer assim, né? E aí seria ruim para os dois lados, tanto para o Pedro quanto para o Flamengo. Exatamente, Roger. Eu acho que a terceira vertente, a terceira tese é que seria a melhor de todas, que é sentar-se à mesa e conversarem para chegarem a um denominador comum, porque a briga, com certeza, não vai ser boa para os dois lados. LG, Luiz Guilherme, obrigado pela sua experiência. Rapaziada, esse é o advogado que o Eric Flores chamou e o Sport TV, deu o aval pra ele pra explicar a situação toda, se o Pedro pode rescindir ou não. Mano, e o Sport TV gosta, a Globo gosta, né, desse carro no Flamengo, que dá notícia, dá matéria. Então é isso, rapaziada, se gostou da gente, seu like, se inscreva, que tem canal, tem vídeo de Flamengo todos os dias. Então é isso, rapaziada, fui.